Boa noite, galera. Essa noite fria de junho, há quase um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, eu fiz o Antifrágil Parte 1. Dessa vez, vamos continuar aquele trabalho, fazendo a parte 2. Dessa vez, com áudio certo, sincronizado, bem capturado, porque agora eu comprei um microfone decente. E aqui estão as minhas notas. Vamos cobrir. Primeira parte a gente cobriu do livro 1 ao 3. Dessa vez nós vamos cobrir do 4 ao 7. Então, sem mais delongas, vamos começar. Capítulo. Livro 4, capítulo 12. Então, a grande pergunta desse capítulo é o seguinte: você sabe para onde vai? Então, o tema do capítulo é o seguinte: a opcionalidade, o fato de você ter opções, ou seja, você ter o, o benefício e não a obrigação, é superior, segundo Taleb, ao conhecimento, ter o conhecimento de determinada situação. Bom, o ponto central desse livro é a história do Tales. Então, o que é essa história? O Tales era um filósofo, né? E os amigos deles, comerciantes, ficavam zoando ele. Ah, você é um inútil, você não faz nada. Se você fosse bom como nós, estaria comerciando, enriquecendo. E Daí o Thales falou, ah, é? Eu não faço isso porque eu acho isso vulgar, eu não quero me envolver com isso. Daí, ah, é? Bom, o que o Thales fez? O Thales colocou um contrato de aluguel nas prensas de azeite lá da Grécia, sei lá. O povo mediterrâneo é bastante conhecido pelo azeite, né? Então, Portugal, Grécia, esses são produtores de olivas, né? Azeitona e azeite. E quando chegou a colheita farta, né? Então, todo mundo desesperado para espremer a azeitona. E o Thales tinha os contratos de aluguel das prensas, né? Então ele conseguiu negociar o uso, né? Alugar as prensas e com isso ele fez uma fortuna. Então esse é o ponto principal. Esse exemplo vai ser recorrente no livro. Então outros exemplos que ele cita de que o conhecimento ele é inferior à opcionalidade, então o racionalismo é inferior, é o seguinte, a tentativa e erro. Então toda vez que uma pessoa está tentando desenvolver alguma coisa através da tentativa e erro, o erro é uma espécie de uma opção. Então você tem um custo pequeno de tentar e errar. E se você descobre alguma coisa, você acerta, o seu ganho é gigante, né? Outro exemplo que ele dá dessa situação, ele cita de uma equipe procurando um tesouro de um galeão espanhol que tinha afundado lá no Atlântico. Então, qual que era a metodologia? Eles estudavam e criavam uma hipótese de que em determinada área existia uma possibilidade de encontrar o navio. Então, daí eles faziam as buscas lá. Quando esgotavam a possibilidade, eles varreram a área e não encontraram, eles partiam para outra. Então, os investidores falando, mas porra, toda vez você vai, gasta um dinheirão aí e não encontra nada. E na verdade não é essa a ideia, né? A ideia é que cada vez que eles procuram uma área nova, eles estão mais próximos de encontrar o negócio. Foi o capítulo 12, né? Então ele critica o racionalismo. Capítulo 13, ele, ele também faz essa crítica sobre a academia, né? Então, o que ele fala? Que tem o modelo baconiano, que é o seguinte, que a ciência cria tecnologia que aplica tecnologia. E ele comenta que não é nada disso, né? Isso seria um raciocínio análogo a ensinar as aves a voarem. E ele comenta que, na verdade, existe a prática, que cria heurísticas, que desenvolve tecnologia, né? E a partir dessa tecnologia, os acadêmicos estudam e fazem essas coisas, né? Então, são raros os campos do conhecimento que isso acontece. Então, por exemplo, às vezes a física teórica, né? Toda aquela parte, às vezes
abre possibilidades, mas a grande maioria das invenções da tecnologia foi um aventureiro, como ele, ele cita aqui, na tentativa e erro e tentando desenvolver as coisas. Daí, capítulo 14, ele faz um gancho nessa ideia e coloca o exemplo das tribos árabes, né, da Arábia Saudita. Então, eram tribos nômades, guerreiros, né, que estabeleceram um estado e, por sorte, descobriram que tem muito petróleo no estado deles e isso aí criou uma riqueza fenomenal para eles, através do petróleo. E eles sabem, o petróleo vai acabar um dia, né? É um recurso finito. E eles querem diversificar. O que eles fizeram? Eles importaram os acadêmicos, a universidade, toda essa galera para ensinar o povo e tal, né? Então, o Taleb pega esse exemplo e critica. Existe essa ideia de que a educação leva à riqueza. E ele argumenta que a relação de causa e consequência pode ser justamente o contrário, que a riqueza, as pessoas enriquecerem, levam elas a estudarem. Então, o que é o Green Lumber? Eu vou contar a história que ele contou no livro. Então, o Green Lumber é a madeira recentemente cortada e uma mercadoria negociada lá na bolsa lá que ele operava. E o maior operador, o maior trader de Green Lumber era um cara que ele de fato ele não sabia o que era a mercadoria que ele estava negociando. Ele achava que era madeira pintada na cor verde. Então para ser um operador bem sucedido, você tem que entender das florestas e do processo de corte, as estações. E na verdade não, às vezes as habilidades necessárias para se desempenhar uma determinada função, às vezes não tem nada a ver com o conhecimento de algum assunto. Bom, depois o capítulo 15 é um capítulo extremamente interessante, que ele começa a elencar as tecnologias e, e falar assim, olha, essa pessoa aqui é o acadêmico que teoricamente foi o inventor. E essas pessoas aqui foram as pessoas que de fato destruíram esse argumento e que de fato foi uma coisa da prática. Então, entre os exemplos, né, ele fala da turbina. A turbina foi mais ou menos desenvolvida na tentativa e erro, eles, tipo, coisa da guerra e tal, eles fizeram. E muito depois criou-se ali um framework da física ali para entender o que acontece, né? Porque antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, na verdade, essa parte de aerodinâmica era pouco estudada, foi ser estudada posteriormente. A partir dos derivativos, né? O preço de opções. Então, os cientistas famosos aí pelo modelo são o Black and Scholes, né? Tanto que o nome do modelo é deles. E, na verdade, o Taleb argumenta que muito antes da publicação do modelo, os traders já usavam heurísticas ali para precificar, né? Enfim, e o capítulo 15 se ocupa com esse tipo de debunking aí, né? Certamente, certamente, um dos capítulos mais interessantes do livro é o capítulo 17, que é o diálogo do Fat Tony. Eu acredito que lá nos outros vídeos eu já tinha apresentado o personagem. E o Sócrates, né? Então, Sócrates, no filósofo grego e tal, então, aquela pessoa que está preocupada com as definições das coisas, o que são as coisas, o método socrático, né? Tipo, pergunte com o interlocutor. E o Fat Tony é aquele cara empírico, então, que acredita nos fenômenos, né? Observa os fenômenos e não tenta racionalizar em cima deles. Então o diálogo é sensacional, ele vai mais ou menos assim, né? O Sócrates faz uma pergunta e o Fat Tony fala, então você tá afirmando que eu não sei esse conceito, né? Que você me perguntou. Daí o Sócrates, não, porque para entender verdadeiramente as coisas, nós precisamos entender os conceitos, entender as definições, não sei o que lá e tal. Daí o Fat Tony, olha,
Você acha que a criança tem que saber que é o que é o leite para saber que ela tem que mamar do peito da mãe? Então, Sócrates, não, não precisa. Você acredita que o cachorro precisa saber a definição da palavra lealdade para ser leal ao seu dono? Ele fala, não, não precisa. Bom, e o diálogo foi assim, né? Então teve uma determinada inversão aí dos papéis, né? Que, tipo, meio que o Fat Tony aplica o método socrático em cima do Sócrates e desmonta completamente essa ideia de que é necessário as definições e tal. Então, aquela história de que o conhecimento tácito, né? Então, às vezes não é possível expressar esse conhecimento, mas ele de alguma forma está lá. Bom, dessa história do Sócrates, qual que é a grande lição? Então, não interessa o que está certo, o que está errado, o interessante é o resultado das ações, o tal do payout. Então, no aeroporto, você acredita que a pessoa que você está revistando é um terrorista, que ele está armado? Não, provavelmente não é um terrorista. Mas se você pegar um terrorista, o benefício é enorme. Então, no livro ele sempre fala, né, que é talesiano. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele demonstra que é a pessoa que está preocupada com os resultados das ações e não necessariamente das definições e tudo mais. Livro 5. Nesse livro ele aborda, assim, um pouco, eu diria ele define um pouco mais tecnicamente essa ideia de antifragilidade e o que ele chama de pedra filosofal, ou seja, quais são as situações que levam à antifragilidade. Eu acho que eu esqueci de falar no livro 4 a ideia de opção. Então, a opção é um contrato onde você tem o direito de fazer alguma coisa, mas não tem obrigação, né? E essa ideia, ele argumenta sobre a dependência de domínio, não é só aplicada ao mercado financeiro, mas é aplicada a várias situações, né? E é a opção, a opcionalidade que gera a antifragilidade. Assim, o fato de você não ter obrigação ou não ser obrigado a fazer alguma coisa que te possivelmente prejudica é o que te torna antifrágil. Então você exerce a sua opção só quando for vantajoso. Voltando aqui no livro 5 propriamente, o capítulo 18, existem propriedades emergentes nos sistemas. Então, conforme um sistema vai crescendo, propriedades vão aparecendo. Então, ele volta lá no exemplo da pedra, né? Conforme vai aumentando o tamanho, então aumentando uma variável, numa situação não linear, o dano vai aumentando. Então, por exemplo, uma pedra pequena, aqui é o tamanho da pedra, digamos. Então, conforme a pedra vai aumentando, o dano vai acelerando. Outro ponto, ele fala da história do Societe Generale, que tinha o Kerviel. Kerviel era um trader lá que começou a esconder a exposição dele e esse tipo de coisa. E quando descobriram, foram obrigados a liquidar as posições dele, tipo, na correria lá e causou um prejuízo enorme porque o mercado não aguenta um banco gigante vomitando uma posição gigante. E ele pergunta assim, se na verdade você não tivesse um Kelvin, você tivesse um micro Kelvin, né? Ou às vezes, sei lá, 10 micro Kelvins em 10 bancos menores, será que teria o mesmo impacto? No capítulo 18, ele fala dos projetos, dos transportes e dos projetos. E foi uma coisa muito importante, assim. Eu sou da área de TI e aqui ele começa a criticar o pessoal de TI, assim, sensacionalmente, né? Então, uma das críticas é o seguinte, né? A galera de TI às vezes é deselegante porque não se importa com se importam mais com as coisas do que com as pessoas, né? Então são pessoas tímidas, são pessoas que se expressam mal, todo tipo de coisa. Isso aí foi eu sou da área, eu vejo e é fato, não tem como discutir. Outra coisa que ele comenta é assim, por que que os projetos de TI falham, né? Então, todo mundo sabe que projeto de TI falha, é uma tarefa para se completar. Por exemplo, digamos que você estime que uma tarefa demore uma semana para ser feita.
ela não pode ser, ela não pode ser concluída em menos de uma semana. Certamente não. Mas com certeza ela pode tomar 2 semanas, 3 semanas. Essa questão da volatilidade ajudando eles a serem entregues em menos tempo. Existe sempre o contrário, a volatilidade fazendo que os projetos atrasem, né? Ele fala, não é culpa de quem faz estimativa, não é a culpa da incompetência, é a culpa da volatilidade, do acaso. Bom, capítulo 19, ele começa a falar sobre a crise de 2009 e a experiência dele, as empresas que ele analisou. Aqui a Fannie Mae, que seria aquela empresa de hipotecas americana, economistas, analisaram a empresa e falaram, não, olha esses lucros, olha como ela é sólida, olha só e tal. E o Taleb analisou e falou, olha, essa empresa está assentada num barril de pólvora. Que premissas mudarem aí, alguma situação mudar, isso aí vai para baixo, vai falir espetacularmente. O principal argumento é o seguinte, uma coisa é a média e outra coisa é a dispersão. Bom, isso é muito fácil de entender. Então, se eu pegar eu e o Bill Gates, vamos medir a nossa riqueza. Qual que é a média disso? Olha, a média é alguns milhões de dólares, sei lá quanto que é. Não porque eu tenho muito, mas porque ele é o Bill Gates, é um dos homens mais ricos do mundo. Então, a, a média nesse caso não diz nada. O que diz é a dispersão. Então, eu sou muito pobre e ele é muito rico, né? Eu sou pobre comparado a ele, lógico, né? Que é a pedra filosofal segundo o Taleb, né? Então, como ganhar com a volatilidade e tudo mais. Você quer identificar, primeiro ponto, identificar situações onde existe uma não linearidade. Ou seja, uma variável vai andar e a função dessa variável de alguma forma acelera ou convexa para cima, convexa para baixo, tem que ter uma aceleração aí, de alguma forma. Segundo ponto é o seguinte, você quer situações onde exista uma determinada volatilidade. Porque se não houver volatilidade, você está confinado aqui a uma região aqui do seu X, né? Então então você tem uma situação aqui de não linearidade, né? Conforme você quer que a tua variável tenha volatilidade. E o terceiro é o seguinte, que é o que ele chama da desigualdade de Jensen. Então, que a média da função f de x é maior do que a função da média do x. Então, seria essa questão do Bill Gates aí, né? Então, os eventos extremos contribuem de uma maneira desproporcional ao resultado. Livro 6, talvez o mais prático dos livros, é o Via Negativa. Então, o que isso quer dizer? Ele abre usando o exemplo da estátua do Davi, né? Aquela estátua renascentista famosa, do Michelangelo. Então, chegaram para o Michelangelo e falaram, nossa, que estátua maravilhosa, como é que você conseguiu criar? Ele, é muito simples, eu, eu peguei esse bloco de pedra e eu subtraí dele tudo que não era o Davi. Então, isso é a via negativa. Então, você retirar, remover, né? Porque daí ele fala lá do Karl Popper e tal, né? A filosofia da ciência. Então, na verdade, não é possível entender o que é correto, o que é o certo, mas a única coisa que é possível é saber o que está errado, né? E o que está errado deve ser removido. Bom, daí vamos lá. Capítulo 20. Então, ele argumenta como o tempo é o fator aí da desordem, né? Então, é a volatilidade. E o tempo faz esse trabalho aí de remover o que é frágil, remover o que não presta, né? Então, conforme o tempo vai passando, ele vai matando o que é frágil. E ele coloca um conceito que é o seguinte, o perecível, né? E o perene. Então, o perecível são as coisas, essas coisas materiais, biológico e tal. E o que não é perecível é a informação.
né? Então, por exemplo, a pessoa, ela é perecível, ela vai morrer algum dia. Porém, o material genético dela, a informação que ela carrega no corpo dela é perene, então vai adiante, né? Que com o passar do tempo, o perecível acaba, né? Porém, o que não é perecível, ele vai ganhando força. Então, ao longo das gerações, o processo de seleção vai aprimorando a carga genética dos seres vivos e tal. E tem o que ele fala do Lindy Effect, né? Determinada era um café lá em Nova York, sei lá. Então, conforme o tempo passa, mais estabelecido, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o tempo aprimora as coisas. E ele comenta também desse fenômeno que ele chama neomania, né? Então, a mania pelo novo. Então, numa mesa de jantar, você vai ter ali a mesa que foi inventada sabe-se quando, os talheres que dizem que foram inventados na Mesopotâmia, lá, sei lá quando. Você tem, sei lá, o vinho na mesa, que é uma invenção lá dos, sei lá, do Mediterrâneo, centenas de milhares de anos atrás. E ele propõe assim, como é que seria uma refeição moderna, né? Tipo, sem essas coisas, né? Então, tipo, você ia tomar um pozinho de suplemento de alguma parada lá, sei lá. Então, não faz o menor sentido. Apesar das pessoas apreciarem o novo, né? E ter essa coisa, o novo, novo, novo. Muitas vezes são as coisas antigas que são as coisas mais valiosas, né? Ele comenta que a expectativa de que uma coisa dure pro futuro é o histórico dela. Então, se ele tiver que fazer um chute, por exemplo, quanto tempo mais vai durar a internet? Isso aí foi uma pergunta perturbadora. Ele falou, bom, a internet tem aí, a internet comercial, né, tem 20, 30 anos. Eu diria que ela dura mais 20 ou 30 anos. E então ele faz a mesma comparação aí com, sei lá, as pirâmides do Egito e o Muro de Berlim. Então, o Muro de Berlim foi construído lá na década de 60, né? E, e ele falou, olha, era, sei lá, em 80, ele falou, olha, eu acho que isso aqui dura mais uns 20 anos. E as pirâmides, né? Bom, as pirâmides do Egito duraram 5 mil, sei lá. Capítulo 21, ele pega pesado aí nas práticas médicas e farmacêuticas. Então, o grande conceito que ele coloca aí é que se você não tem um problema grave, o benefício de uma intervenção é pequeno e provavelmente você vai ter um malefício lá na frente. E nos casos muito graves, aí vale muito a pena fazer uma intervenção. E daí ele critica essa ideia de que você colocar uma substância nova, você colocar uma nova droga no organismo vai causar um benefício. E ele também argumenta o contrário, né, da via negativa. Então, ele comenta o tabagismo, que o tabaco era uma coisa que não era natural, né, não era do ser humano. E a partir do momento que foram criadas políticas aí antitabagistas, né, então teve uma grande melhora aí na saúde da população, pois retirou-se ali um agente externo, né. Então ele faz o mesmo argumento para as empresas de bebida, né, a Coca-Cola, coisa do tipo, que essas bebidas com açúcar causam uma enormidade aí de problemas de saúde para a população, como diabetes, obesidade, né? E ele comenta que talvez essas bebidas deveriam ser tratadas da maneira que o tabagismo foi tratado. E ele comenta também da questão ali da... Bom, é uma história, né? Ele tava lá numa festa, um casamento, uma coisa assim, e tinha um médico tirando a pressão da galera. E o que houve ali? Ele tirou a pressão e a pressão dele tava alta. E o médico, mais do que rápido, falou, olha,
toma aqui um remedinho aqui, não sei o que lá. Daí tá bom, né? Daí ele ficou, porra, será que eu tenho pressão alta e tal? Daí ele foi tipo, sei lá, ele comprou um medidor, mediu, e daí, tipo, tava baixa. Daí ele falou, bom, então provavelmente a pressão do sangue é uma coisa que tem uma determinada variância, né? E se você considerar só um ponto da observação, provavelmente você tome uma decisão errada sobre se a pessoa tem pressão alta ou não. E se você tomar a decisão errada com base em um ponto e você coloca um medicamento de pressão para a pessoa, isso aí tem a tal da iatrogenia que ele fala, né? Então o médico está causando um mal para a pessoa, porque provavelmente foi um pico momentâneo ali de pressão, que é natural, e o médico colocou a pessoa num tratamento, né? Uh, capítulo 22. Esse é mind-boggling total. Então, existe um discurso corrente que a medicina estendeu a expectativa de vida das pessoas. A expectativa de vida ao nascer. Isso é verdade. Então, ao longo dos anos aí, a medicina foi melhorando, né? O sistema de saúde foi melhorando e as pessoas vivem mais. Essa é a narrativa. E ele comenta que é o seguinte: o que trazia a expectativa de vida para baixo era a mortalidade infantil. Então, quando você tem uma mortalidade infanto-juvenil aí muito alta, como era antigamente, a expectativa de vida cai. Porém, se você pegar os dados ali da expectativa de vida de uma pessoa de 60 anos, certamente não mudou tanto, né? E ele coloca uns dados lá, eu não sei direito de onde ele tirou, mas basicamente é o seguinte, a expectativa de uma pessoa que já tem 60 anos aumentou, dos últimos 50 anos, aumentou menos de um ano. Livro 7, onde ele trata da ética. Esse. Tanto é que o Taleb, no final das contas, acabou fazendo um outro livro chamado Skin in the Game. E provavelmente esse livro aqui, tipo, sublivro, foi o germen aí desse livro, né? Mas então ele discute essas questões assim de transferência de risco, né? Então, muitas vezes as pessoas recebem risco de terceiros e nem sabem que estão tomando risco, né? Essa é a ideia central. Então, o exemplo que ele usa para abrir esse livro é o Código de Hammurabi. Então, lá o código fala que se um arquiteto constrói uma casa e o filho e essa casa cai e mata o filho do proprietário, o filho do arquiteto tem que morrer. Então, se a casa cai e o arquiteto morre, e o proprietário morre, o arquiteto tem que morrer. Então, esse tipo de coisa. Então, o código de Hammurabi, ele evitava que riscos fossem transferidos, né? Bom, e ele começa várias heurísticas, né? Tipo, olha, eu não entro em um avião que não tem um piloto lá dentro, né? Se o avião cair, o piloto morre comigo. A gente sabe que no Brasil cai bastante avião, né? Então, geralmente avião com político, figura importante, cai bastante, né? Essa ideia de ter a pele em risco, né? O tal do skin in the game. Então ele cita todo tipo de exemplo militar nessa questão. Isso é uma questão que eu gosto bastante. O exército romano, ele, ele punia a covardia. Então a covardia não devia existir na tropa. Qual que era o mecanismo ali? Era o tal da dizimar. Então, a cada 10 matar um. Então, se houvesse um ato de covardia, o comandante ia lá na tropa, ia sortear um décimo da tropa e ia matar. Então, basicamente, todo mundo ali estava envolvido em combater a covardia. Então, por quê? Porque existe um problema. Ele fala assim que é o problema da agência. Então, a organização tem determinados objetivos, mas as pessoas que estão envolvidas na organização têm interesses próprios e vão agir pelos interesses próprios.
E ele comenta que devem existir mecanismos para combater esse problema. Agir conforme os seus valores, suas crenças, né? E isso aí entra em ética e tudo mais. Então, por exemplo, outro ponto totalmente mind-boggling desse livro é o capítulo 24. Então, que ele fala sobre os homens livres. Ele volta lá na analogia do Sócrates e ele fala da seguinte forma. O Niro pergunta pro Fat Tony: o que você acha que o Sócrates ia se impressionar mais por não ver no nosso mundo nos dias de hoje, né? Daí o Niro, eu acho que ele ia perguntar onde estão os escravos. Daí o Fat Tony falou: bom, escravo no mundo atual é o que mais tem. Muitas vezes as pessoas estão envolvidas em situações que não permite agir livremente. Então, por exemplo, estão envolvidos em dívida, estão envolvidos numa instituição onde eles não podem perder a posição e tal. Então, posições frágeis. Ele cita o exemplo do Lawrence da Arábia, né, que ele fez durante a guerra, ele fez um acordo lá com as tribos árabes. Falou: olha, nos ajudem aqui que a gente vai derrotar os otomanos. A gente vai tirar os otomanos aqui, a gente dá um estado para vocês. Beleza. E daí no final das contas, ele trabalhava pros ingleses e os ingleses tinham feito um tratado que falou assim: olha, não vai ter estado para ninguém, vai ter colônias britânicas e colônias francesas. Então, uma heurística que ele coloca aí só confie em homens livres. Não lembro se tá exatamente assim, mas tudo bem. E o outro ponto que ele coloca é o seguinte: a legalidade, a lei e a ética. E muitas vezes o que está dentro da lei, muitas vezes não é ético. Né? Então ele anda de falar aí dos banqueiros e citar nomes, esse pessoal da crise de 2008. Então, muitas vezes as práticas que são permitidas criam uma determinada transferência de risco. E essa transferência de risco ele julga que é antiética. Bom, e agora vem o final do livro, que ele coloca as conclusões e o epílogo. E é o maior spoiler, vamos dar um spoiler! Se você não quiser escutar o spoiler, você pula essa parte. No final do livro, assim como no Iludidos pelo Acaso, ele mata o personagem principal. Ele mata o Fat Tony. Então, a cena final do livro é o velório do Fat Tony. E o Fat Tony deixa a herança, né? E deixa um dinheiro com o Nero, para ele gastar da maneira como o Fat Tony gastaria. Então, essa é uma provocação. Acabou o spoiler. Depois, no final do livro, ainda tem o apêndice, que ele coloca de uma maneira mais assim, com gráficos e uma linguagem mais matemática, assim, essas ideias de antifragilidade, convexidade, desigualdade de Einstein, coisas do tipo. Tem uma outra parte lá do anexo que ele coloca também, quando ele cita alguma coisa, ele, ele cita um monte de gente, cara, eu lendo o livro e olhando na Wikipedia, lendo e olhando na Wikipedia pra saber o que era, porque o cara, assim, tem uma profundidade enorme. E daí, nesse apêndice, ele explica o que ele quis dizer e coloca os trechos, as citações, então é bem interessante. Galera, vocês esperaram um ano, mas espero que tenha ficado bom. Espero que. Primeira vez que eu tô fazendo com esse microfone, esse áudio. Espero ter melhorado a qualidade. Muito obrigado por assistir.